Uma pesquisa mostrou que os pacientes graves de Covid podem desenvolver problemas na visão. Na visão. E é bom saber, né? Aprender. É a colaboração diária que a gente sempre traz para o esclarecimento dos ouvintes e na esperança de que não aconteça nada, mas se eventualmente acontecer, as pessoas já terem essa informação. Isso é muito bom, né? Informação hoje em dia é tudo. E então por isso que nós vamos conversar com ela já em seguida sobre isso. Pacientes que enfrentaram um quadro aí da doença, depois em muitos casos apresentaram exatamente lesões oculares. Que coisa, né? Ontem conversava com um amigo que já teve Covid há uns 2 meses. Ele falou, eu ainda... E leve, hein? O caso dele foi leve. Ele falou, ainda não estou bem. Fica por um tempo uma série de coisas e tal, né? De reações, sabe? De coisas... Sequelas. E uma delas, e aí é mais sério, é essa da visão, porque aí estamos falando de uma função importante, né? Você vê as consequências todas desse vírus, né? Que coisa, na visão. Meus amigos, volto a dizer a vocês que muito do que os médicos estão vendo nesse tempo de pandemia, mais para frente, com o tempo, o mundo científico vai estudar melhor e tal. Mas nesse momento, a melhor pesquisa científica que a humanidade tem na mão hoje é a observação médica. O que os médicos percebem, que se repete de paciente em paciente, eles próprios estão já trabalhando em cima disso. Até que um dia, com mais tempo, a ciência no mundo vá comprovar por todos os meios, em publicações em revistas científicas e tudo mais, se aquilo era mesmo ou não. Mas para o momento, a percepção, a observação médica é o que nós temos de muito importante na mão. E toda a informação é fundamental para você, se não for teu caso, na eventualidade de um amigo, alguém da família, ter alguma reação, ou eu ouvi aquela entrevista aquele dia na rádio que falava disso aí, hein? Tudo é importante hoje, toda a informação é importante. E no meio da oftalmologia, eles começam a perceber isso. Problemas na visão em casos de pacientes que enfrentaram um quadro severo. Para saber mais, melhor que um profissional diga isso. E quando nós pensamos nisso, nós escolhemos a renomada oftalmologista, a doutora Sônia Pazeto, a quem agradeço pela gentileza. Doutora Sônia, bom dia. Bom dia, maestro. Tudo bem? Eu estou bem. A senhora, a família, tudo bem? Muito bem, felizmente. Que bom falar com a senhora, pena que numa circunstância dessa, mas, afinal, o que é que vocês têm notado no dia a dia da percepção médica da oftalmologia em relação às decorrências de Covid nos pacientes? Bom, o mais importante são os quadros de conjuntivite. Isso é o que se nota com mais frequência. Conjuntivite? Então, sim, tanto antes do aparecimento dos sintomas da Covid, quanto durante. De várias maneiras, às vezes os olhos só irritados, vermelhos, às vezes com secreção, sensação de ardor, sensação de corpo estranho. O mais frequente, o que se mais vê, são esses quadros de conjuntivite, que não tem gravidade, é um quadro que acompanha o quadro da Covid e que acaba sendo autolimitado. Mas o mais importante é a gente ficar atento. Quando tem conjuntivite, o paciente pode estar contaminado. Nem é pela gravidade da lesão ocular. A conjuntivite, nesse caso, se aproveita o quê? Da imunidade baixa do paciente? Não, provavelmente é a ação do próprio vírus. Vários patógenos, vários vírus, pode provocar conjuntivite nas suas doenças. Por exemplo, a rubéola, o sarampo, às vezes acompanham de conjuntivite. Uhum. No caso da Covid, pode acontecer. Não é tão comum, mas pode acontecer. Aí ontem eu estive olhando alguns artigos mais atualizados em relação a lesões mais graves de acometimento de nervo óptico, de retina. Já tem algumas pesquisas achando alguns pequenos infiltrados na retina, mas assim, nada que tenha comprovação que lese a visão. Claro, como você disse, é tudo muito recente, estão em pesquisa as coisas, né? Mas o mais comum realmente são as conjuntivites.
Porque assim, um dos sintomas ditos e até alegados por pacientes é a chamada dor no fundo dos olhos. Eles relatam desta maneira. É essa mesma situação da conjuntivite ou essa outra dor tem uma outra função aí? Essa dor, ela não está bem explicada ainda. Por quê? Né? Inflama tecidos ao redor do olho, dá um quadro tipo sinusite às vezes. Então essa dor pode ser por conta disso, por conta de acometimento dessa inflamação, como o nariz fica entupido. Não é um quadro que lesa o olho em si, né? Como a dengue. A dengue também dá muita dor ocular e não é... A dengue tem lesão ocular comprovada, mas a dor em si é mais por tecidos ao redor do olho que ficam inflamados, tá? Mas assim, na pós-Covid, eu tenho visto no consultório pacientes reclamando de baixa de visão pós-Covid, que a gente examina e às vezes não acha nada e nem acha essa baixa de visão. Então pode ter algum acometimento aí de nervo ou neurológico que ainda não tenha sido esclarecido, né? Mas não são lesões ainda que estão definidas que lesam o olho mesmo. A senhora tem percebido entre esses pacientes, se passado algum tempo, isso some ou tende a ser crônico depois? Não, some. E são mais coisas assim que o paciente sente, mas que a gente ainda olha, não acha nada. E eu tenho visto bastante, nossa, minha visão piorou. Você examina, a visão está igual estava antes. Então, mas essa sensação da visão ter piorado parece mais uma alteração assim, de inervação do que alguma coisa que seja lesão do olho mesmo. Mais alguma coisa tem sido relatada no que se refere à oftalmologia entre esses pacientes, doutora? Não, são essas alterações. A conjuntivite está se pesquisando as alterações de retina, não tem nada esclarecido. E recentemente a gente tinha dúvida, ainda temos dúvida, se o vírus fica presente na lágrima. Até há pouco tempo não tinha se isolado o vírus, agora em alguns casos já se isola o vírus da lágrima. Da lágrima? Então assim, o cuidado da contaminação, a moçada que troca lente de contato, que às vezes compartilha maquiagem, pode ser, aliás isso não é nada higiênico, não deve fazer independente da Covid, mas pode ser uma fonte de contaminação. Mas também em pesquisa ainda isso aí. Se a entrada do vírus no organismo da gente se dá exatamente pela boca, nariz e olhos, a boca e nariz ganharam um aliado que é a máscara. Os olhos permaneceram quase sempre expostos, hein, doutora? Sim, mas essa fonte de contaminação é provável, mas é bem baixa. A não ser que você toque os olhos, toque uma região contaminada pelo vírus e toque os olhos, aí tem que ter uma quantidade adequada de vírus para entrar nessa conjuntiva para contaminar. Então é bem pouco provável, né? O problema maior é a via inalatória, mas é tal história, é tudo muito recente, né? Não basta o olho aberto para que necessariamente você tenha estampado uma janela, é sempre a própria pessoa que leva a mão aos olhos, que né? leva, sim. Não basta ele aberto assim, não. É muito, muito difícil que aconteça isso. Teria que tocar numa região muito contaminada, com uma quantidade boa de vírus, que os vírus estejam ativos, que o vírus vai perdendo atividade depois que ele está fora das células humanas, e aí tocar os olhos. Então, não é uma fonte das mais preocupantes, né? Quanto ao uso da lente de contato, por exemplo, no começo da pandemia, os pacientes ficavam muito preocupados com lente de contato, que pode ser uma fonte de contaminação. Hoje a gente orienta assim, se você não tocar os olhos, se tiver uma boa desinfecção das lentes, não é um problema sério usar as lentes no período de pandemia. Óbvio que os óculos fornecem uma proteção a mais, tanto que as pessoas que estão expostas em hospitais, em locais mais contaminados, usam os óculos de proteção. Mas fora de ambiente hospitalar, não é uma fonte grande de contaminação o uso da lente de contato, desde que você não fique tocando os olhos. Entendi. Um ouvinte aqui relatando agora que de fato teve um quadro de
chama de Covid, Covid? E agora no momento está com conjuntivite. É isso, Felipe? Isso, o Nelson do São José mandou um bom dia a todos e falou: minha dia, sobrinha Nelson. teve Covid e está com conjuntivite. Mas não tem naturalmente já uma época do ano que, independente, e mesmo antes da pandemia e da Covid, a gente percebia que era mais comum a própria conjuntivite? Já não era assim? Sim, a conjuntivite ela é sazonal, né? Tem essa questão. Mas tem realmente a questão associada à Covid, e isso não preocupa. Essa conjuntivite, ela não vai causar estragos maiores, é só um dos sintomas, dos sinais que acontece junto com a Covid. A senhora disse que ela vem tanto antes quanto depois? Sim, ela pode aparecer, é mais comum em pacientes mais graves, aliás, todos os sintomas, né, nos pacientes mais graves, mas ela pode até preceder o aparecimento da Covid. Os olhos irritam primeiro e depois aparece a Covid. Doutora, a senhora falou agora há pouco de um assunto que me fez lembrar entrevistas que eu fiz sei lá, 25, 30 anos atrás. Nossa. Quando do advento do HIV, né? Da AIDS. E aí eu me lembro de ter feito entrevistas, e numa delas foi dito que, em tese, na época, para a questão do HIV, poderia haver uma infecção de uma pessoa, poderia, a partir de um pernilongo, porque se esse pernilongo picasse alguém, trouxesse o sangue do outro, picasse você, mas era uma tese, e parece que até hoje é só uma tese, nada prosperou, nenhum caso foi verificado. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí vem a seguinte pergunta: essa incidência ou essa, digamos, essa contaminação, na situação hipotética aí do uso de produtos de maquiagem, ela é uma possibilidade ou já há relatos de que isso, uma infecção agora sim, de Covid se deu a partir, por exemplo, do uso comum entre várias pessoas de material, produtos de maquiagem, por exemplo, e entrar pelos olhos? Não, é só uma possibilidade e remota, porque como começaram algumas pesquisas a achar o vírus na lágrima, tudo que entra em contato com a lágrima, teoricamente, pode ser um vetor de contaminação. Mas ainda nem se tem certeza se esses vírus isolados da lágrima estão ativos, estão suficientes para causar contaminação. Agora, a moçada compartilha a maquiagem. Isso é muito perigoso por N razões. Melhor não fazer isso, então. Não, melhor de jeito nenhum. Não vá por essa história de não tem nenhum caso, não tem, mas em tese pode, não divida. Em tese pode se achar o vírus, sim, né? Mas ainda pior que o vírus são as bactérias mais graves, então isso realmente não deve ser feito. Mas teoricamente seria um vetor, já que parece que estão isolando o vírus da lágrima. Doutora, aproveitando então, já que parece a conjuntivite tem sido muito comum, a época dela é agora mesmo, no ar mais seco, nas partículas suspensas aí dessa época? Depende, essa época tem mais as viroses, né? Então você tem o adenovírus, que acompanha dor de garganta, dor de ouvido, aquela conjuntivite viral. Mas no final do ano, lembra que o pessoal falava que manga dá conjuntivite? Não sei se você já ouviu falar isso. Aí você tem muitas, por conta do calor, das piscinas, aí você tem as conjuntivites bacterianas, né? Que são mais frequentes. Então, assim, na verdade, a conjuntivite, ela aparece o ano todo. Em certas épocas do ano são mais viroses, outras épocas mais bacterianas. Nessa época a gente tem mais frequente, mais a época do inverno, clima seco, mais as viroses. Doutora, eu vou aproveitar a sua oportunidade aí que a senhora está concedendo, e por falar em época de seca, de ar seco, né, que nós estamos só começando e vamos ter alguns meses aí assim. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui para dizer assim, a gente percebe nessa época de ar seco, por exemplo, na pele, que ela está sempre mais seca e tal, naturalmente, né? Os olhos também, a parte, vamos dizer aqui, de umidificação e tudo mais, também nessa época ficam mais secos? Se de fato é assim, o que fazer, hein? Sim, sem dúvida, ficam mais secos porque a lágrima evapora, principalmente quando você tem vento, ventania, né? E a umidade do ar também faz com que a lágrima evapore. Ficar muito no computador faz ela evaporar mais ainda, e no que você pisca, machuca. O certo é piscar mais vezes, que a gente faz isso de forma inconsciente, né?
E quando tem sintomas de desconforto, a gente pode usar colírios lubrificantes. Acho que a única coisa que você pode comprar com segurança na farmácia sem receita são lubrificantes. Fora isso, não é aconselhável comprar nada. Lubrificantes. Eu chego na farmácia, eu quero um lubrificante ocular. Lubrificante ocular, Aí você pode usar umas 4 vezes ao dia. As compressas com água gelada, soro fisiológico gelado também são bem úteis. Os óculos de proteção, óculos de sol quando saem na ventania. Mas sim, é bem comum nessa época do ano os olhos ficarem mais ressecados. Eu vou fazer uma pergunta agora, muitos vão rir por achar que ela é óbvia, ou qualquer coisa assim, mas vou fazer, porque não é bem assim também. Você verá pela resposta, provavelmente, que a pergunta não é tão descabida, não. Por que a gente pisca, doutora? Bom, isso é um reflexo, né? Um reflexo. A gente pisca igual a gente respira. Mas é uma maneira, é um mecanismo do olho esparramar a lágrima sobre a córnea, melhorar a lubrificação. Tem um mecanismo mecânico também de você remover as impurezas que estão sobre a córnea. Agora, isso é um reflexo, né? A gente não fica pensando que vai piscar, a gente pisca em torno de 20, 25 vezes por minuto. E quando você está no computador, isso cai para umas 10, 8 vezes por minuto. Pisca-se bem menos. Tudo que exige concentração, você vai piscar bem menos. Quer dizer, tem um monte de funções atrás desse ato de piscar, então, né? Limpar, umidificar, lubrifica. Cada vez que você pisca, você está fazendo tudo isso. Sim, o piscar pouco, ele é danoso para o olho. Sem dúvida. E todo mundo é reguladinho já na quantidade de piscar ou varia de pessoa para pessoa? Normalmente é em torno disso. Agora, tudo no ser humano tem as exceções. Tem os pacientes que têm alterações neurológicas, pacientes que têm, às vezes, inflamações por herpes, que a córnea é menos sensível, às vezes eles piscam menos. E a concentração, você está dirigindo, você está no computador, você está lendo, você vai piscar menos. E aí resseca mais o olho. A senhora sabe que nós temos aqui um repórter aqui que já trabalhou num monte de profissões, que é o Beto Garcia. E o Beto também é aqui o nosso oftalmologista, porque sabe tudo do mundo. Ele falou assim, é nada, rapaz. Uma das coisas que a gente pisca é porque o músculo, a posição natural do músculo aqui da pálpebra seria descansando como quando a gente dorme. A gente mantém o olho aberto, então você fica com uma musculatura, você fica forçando ela aberta e de vez em quando você pisca é para dar uma descansada e volta. Faz sentido? Não faz sentido. Se fosse assim, a pálpebra mais pesada, o paciente não conseguiria abrir os olhos. Não, é um reflexo, né? Um reflexo de ficar. Quando cai um cisco nos olhos, você pisca 1000 vezes mais. Mas por que quando a gente dorme ele fecha? Não, então, porque é também um reflexo. A gente, a respiração fica mais lenta, toda a fisiologia do organismo da gente, né? Isso não é voluntário. Nem se você quiser dormir com os olhos abertos, você não vai conseguir. Eu adoro jornalismo, fazer entrevistas por causa disso, né? A gente faz umas perguntas assim, que é o beabá, e muitos falam, mas poxa, você faz uma pergunta tão óbvia, mas você sabia de tudo isso? É aí que tá, nós temos que trabalhar a informação com todas as suas nuances, e às vezes a coisa mais óbvia, que parece óbvia, nos surpreende com uma bela de uma resposta de algo que sequer imaginávamos, né? Pergunta do ouvinte agora, vamos lá. Décio, 2 perguntas para a doutora. A primeira é da Ana Maria. Ela pergunta o seguinte, verrugas por dentro da pálpebra, o que pode ser? E a outra pergunta também é pessoas que foram acometidas pelo vírus, recuperaram, mas ficaram diabéticas. Tem que procurar oftalmo? Verrugas dentro da pálpebra. Bom, primeiro tem que ver se são verrugas mesmo. Tem uma série de tumorzinhos, geralmente benignos, até glândulas que entopem, que às vezes pode parecer verruga. Então, tem que ver se é verruga mesmo, se é alguma glândula que entupiu. Mas tem verruga que às vezes acomete a pálpebra. A verruga é um vírus, não sei se vocês sabem. E ela acaba com o tempo desaparecendo. Normalmente o organismo da gente acaba eliminando isso. Pode-se remover a verruga também, se houver necessidade. Mas a maior preocupação é se é realmente verruga. Tem vários tumorzinhos, às vezes maligno, não é o mais comum maligno, mas às vezes maligno. Então, antes de dizer que é uma verruga, precisa ver se é uma verruga mesmo. O caso se dela... for verruga, você pode deixar a verruga na pálpebra, que com o tempo ela deve sumir,
ou se estiver perturbando, pode ser removido. O caso dessa pessoa, melhor procurar um médico para saber especificamente qual é o... Sim, melhor qualquer orientação sem saber exatamente o que é, pode ser perigoso. Eu esqueci qual que é a outra pergunta. A outra, Adalberto, era... Diabéticos, doutora. Diabéticos, pessoas que depois do Covid ficaram diabéticos. É importante procurar oftalmo? Bom, o diabetes, a primeira coisa, tem que controlar o diabetes. O diabetes, ele influi muito na visão. Logo que a pessoa fica diabética, geralmente, quando está muito alto o açúcar do sangue, isso faz mudar o grau. Muda muito, a visão cai por conta de mudança do grau, que reverte normalmente quando você controla o diabetes. Então, se você ficou diabético, a primeira coisa, procurar o endocrinologista, controlar o diabetes e aí sim acompanhar com o oftalmologista as alterações que o diabetes provoca, né? Na fase aguda, geralmente são essas alterações de grau. Quando o diabetes está muito descontrolado, aí pode provocar catarata, glaucoma, hemorragia. Mas isso geralmente mais a longo prazo. Na fase aguda, mais é controlar o diabetes mesmo. Foi ótima essa sua entrevista, doutora Sônia. E por ela eu agradeço, viu? Muito. Estou às ordens e gostei muito do convite. Muito obrigada. Vamos procurá-la mais vezes e contar sempre com essa gentileza. Um grande abraço à senhora, bom trabalho. Obrigada. Bom dia para vocês todos.